Trump anuncia sanções a 2 brasileiros e 3 empresas supostamente ligadas ao PCC, integrantes do governo Lula, reagem negativamente à ação. Na contramão, Tarcísio de Freitas apoiou a iniciativa. O cerco aos terroristas se fecha ainda mais. Assunto para a repórter Tawane Catan. Vamos então dar boa tarde. A Tawane já está aqui no telão conosco, vai trazer mais informações para a nossa audiência aqui da tarde. Tawane, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Pois é, Geisiane, sanção recente americana e já repercutiu aí para algumas autoridades. Muito boa tarde para você também, para quem nos acompanha ao vivo, toda a nossa equipe. A primeira delas, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que declarou que deve haver sim uma contribuição internacional no combate ao crime organizado. Ele deu essa declaração durante uma entrevista ali para jornalistas, durante a inauguração da Praça do Triunfo, aqui no local onde ficava a Cracolândia, né, no centro da capital paulista, ali na Santa Efigênia. Claro que segurança pública foi um tema levantado e, ao ser indagado sobre isso, Tarcísio deu essa declaração. Vamos acompanhar. Todo o esforço de combate a organizações como o PCC tem que ser feito. Imagina o seguinte, você tem PCC presente em pelo menos 11 estados americanos hoje. Você tem células do primeiro comando da capital nos Estados Unidos. Você não pode deixar isso crescer. Esses caras lavam dinheiro de alguma forma, alguém facilita a entrada e saída, esse ingresso, essa entrada, saída de dinheiro tem que ser monitorado, a gente tem que usar inteligência para isso. E quem flerta com crime merece, precisa ser punido. Não é um crime que está restrito hoje às fronteiras do Estado, do Brasil, é um crime realmente internacional. Eles estão na América do Sul, eles estão na Europa, eles estão nos Estados Unidos. Pois é, durante as suas agendas, né, Tarcísio já havia defendido a classificação do PCC, do Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras, internacionais, né, a classificação que partiu do governo americano no início de junho. Portanto, essas sanções contra empresas brasileiras e 2 empresários brasileiros é a primeira medida depois dessa classificação. Há o bloqueio de ativos, há também impedimento para qualquer negociação desses empresários com empresas americanas, isso tudo porque o governo dos Estados Unidos desconfia que haja uma suposta ligação com o PCC. Agora, quem também se manifestou no mesmo dia de Tarcísio, na quarta-feira desta semana, foi o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, que defendeu a soberania nacional. Vamos acompanhar. Todas as nações devem aprofundar e sofisticar os seus mecanismos de combate ao crime organizado, desde que a soberania do outro país seja respeitada. Fora disso, o Brasil continuará aperfeiçoando seus mecanismos de cooperação policial internacional e também de cooperação judicial. Pois é, ele também acrescentou que esses efeitos da medida do presidente Donald Trump só se produzem no território norte-americano. Essa fala aconteceu durante a inauguração do Escritório Nacional Antifacção, que serviria, segundo ali os organizadores dessa inauguração, serve justamente para combater o crime organizado. E, por fim, em entrevista à Record, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, respondeu o seguinte, abro aspas para ele, que quem tem que cuidar de segurança pública no Brasil são os brasileiros. E ele deu alguns exemplos, como a Polícia Brasileira, investigadores, o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e, por fim, a Receita Federal. Fecho aspas. Geise. Tawane Catan, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Fabi, quero te ouvir aqui. Bom, primeiro que o Durigan está querendo nos explicar quais são as instituições que existem no nosso país. Bom, que elas existem, nós sabemos. A grande questão é se elas estão funcionando. A Receita Federal, por exemplo, aparentemente está muito mais preocupada com um trabalhador brasileiro honesto do que com um crime organizado. Então, é uma coisa aí a se pensar. Mas vamos lá, a esquerda já deixou muito claro essa questão da soberania. Vai ser o argumento utilizado ao longo aí dos meses todos, até o período eleitoral, vão bater na tecla da soberania. Grande questão que se coloca, Fabi, é que o problema da deportação surgirá. Isso vai gerar mais um conflito geopolítico. E aí, vamos guardar aqui todos os nossos do crime organizado, todos os nossos bandidos, como disse o presidente Lula? Seria preciso o Bukele aceitar lá no Secote, né? Seria maravilhoso. Bom, precisamos pensar nisso, é um outro problema que surgirá. Mas o que eu quero destacar aqui é que eu nunca ouvi
tantas bobagens ditas por pessoas que se dizem responsáveis por alguma pasta, né, do governo federal. Impressionante. Primeiro que essa investigação foi nos Estados Unidos, a lavagem de dinheiro é nos Estados Unidos. São 30 milhões de dólares e vários estados americanos, várias cidades americanas, onde não existe dúvida, eles estão lavando dinheiro para o PCC em território americano. Então, as sanções que atingem a sede, né, aqui em São Paulo dessas pessoas e em Portugal também, isso ocorre porque o sistema financeiro, nós brasileiros precisamos do SWIFT, precisamos então do sistema financeiro americano. Os bancos têm, né, essa ligação. Nós não temos aqui essa independência como é pregada, não é questão de soberania. A soberania violada aí é americana e a sanção aplicada em relação aos americanos. Quem dera que se fosse aos brasileiros, porque tivemos também fala de Andrei Rodrigues, reportada por um repórter, né, da Globo News, dizendo ali que o Andrei Rodrigues também disse que não, essas pessoas não têm ligação com o PCC. Interessante, né, porque ele já avaliou essa investigação dos americanos, ele já viu, né, que é muito difícil o americano imputar e fazer uma investigação se não estiver algo muito grave, né, em relação a isso. Isso também acaba dando um alerta ao sistema financeiro brasileiro, aos bancos brasileiros que já se apavoraram quando teve a questão da Magnitsky, que aqui também eles vão ter que redobrar o cuidado, porque provavelmente virá outras sanções nesse sentido e os bancos que fizerem negócios com essas empresas, esses fundos, terão que ser também responsabilizados. Então, é melhor todo mundo entrar finalmente, né, no que é bom e justo, porque pode ser pego aí por essas investigações americanas que, veja bem, o Brasil está em solo americano com membros do PCC e em Portugal também, né? Então, quando o Tarcísio fala, para finalizar meu comentário, quando ele fala que flerta, não flerta, já está casado com o crime organizado e ele sabe bem disso porque o Ministério Público daqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, fez a investigação em relação ao PCC e concluiu que o PCC é uma organização criminosa transnacional. Berenice Leite, também quero te ouvir sobre esse tema. É importante essa fala do Tarcísio de Freitas, porque essa colaboração aí em relação ao crime organizado entre Brasil e Estados Unidos também pode acontecer por meio dos governadores de estado. Então, esse poder executivo mais local também pode atuar aí em colaboração contra o crime organizado. Então, quanto mais governadores se levantarem, falarem abertamente contra o crime organizado, melhor para a população do país. Ainda sobre esse tema, o Wellington César Lima Silva, que é o atual ministro da Justiça, substituindo o Lewandowski, que também bateu nessa tecla aí da soberania. E só para a gente colocar a pimentinha aqui, é importante a gente lembrar que o Wellington, ele é indicação do Rui Costa e do Jacques Wagner. PT Bahia também com essa ligação aí do caso Master, lembrando que o Lima Silva entrou aí substituindo o Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski, que também tinha um contrato com o Banco Master enquanto era ministro da Justiça. Tá tudo em casa, né, Geise? E o Jacques Wagner, ele tem aí uma função de indicar a cargos milionários. Lembrando também, só fazendo parêntese ainda nesse assunto, do Guido Mantega, né? Salário de 1 milhão durante 14 meses. Só saiu agora porque a bomba estourou do Banco Master, para quem ele prestava serviço de consultoria. Mas vamos falar agora sobre isso, né? Sobre a nota vexatória, por exemplo, do Itamaraty, que vai na mesma linha desse ministro da Justiça, o que me faz pensar qual é o conceito de soberania para o presidente Lula e para os seus demais ministros de governo, né? Talvez seja algo bem relativo em relação ao que eles também taxam como democracia, porque o Lula, por exemplo, vem tratando os seus opositores como golpistas. Ele não aceita a alternância de poder. Sempre que eles perdem uma eleição, que seja ainda por um impeachment, eles falam que foi golpe. Vamos lembrar do caso da Dilma Rousseff. Mas olha, a soberania mesmo de um povo, o povo não é bobo, Geis. As pesquisas mostraram, inclusive depois que veio essa medida, né, essa equiparação por parte dos Estados Unidos, que o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital agora são considerados grupos terroristas e serão tratados como, a aprovação do povo brasileiro das pesquisas mostram aí mais de 60%.
E a segurança pública é um ponto determinante nessas eleições. Então, ainda que o governo tente se justificar nessa tal soberania, a gente precisa se atentar aos fatos. Recentemente, o governo federal fez um corte de mais de 4 bilhões de reais no Ministério da Defesa. E isso impactou diretamente nas principais fronteiras do Brasil com países que produzem cocaína. Ou seja, ele abriu as portas do nosso país para a entrada da droga. Né? E sabemos que o Brasil é uma rota do narcotráfico. E parece, né, ao que me parece, esse gesto foi uma forma do Lula tentar contornar, já que ele não pode, né, se meter diretamente em decisões que vêm de outro país. Agora, ainda falando sobre soberania, eles acham mesmo, né, a própria nota do Itamaraty fala que os Estados Unidos não devem interferir porque no caso do PCC e do Comando Vermelho isso é um problema interno. Não é um problema interno. Né? A lavagem de dinheiro, a infiltração no sistema financeiro de outros países, isso já está entranhamente, né, nas entranhas, melhor dizendo, de vários estados ali dos Estados Unidos. Eles lavam o dinheiro do Comando Vermelho, do PCC. O PCC já é considerado, até anotei aqui, ó, eles são considerados o maior grupo criminoso do hemisfério ocidental. E como eu disse, os negócios não se restringem só ao Brasil, muito menos na América do Sul, pelo contrário, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos eles já têm ciência do quanto esses grupos criminosos até então aqui no país já estavam se fazendo de lavar dinheiro fora, né, como nos Estados Unidos, usando do sistema financeiro e aumentando ainda mais, expandindo seus negócios por lá. Então chegou a hora de colocar um basta nisso. Que bom que temos governadores, a exemplo de Tarcísio de Freitas e outros que já se manifestaram prestando a dar a colaboração necessária por meio de relatórios que possam ajudar os Estados Unidos a fazer esse sufocamento financeiro dessas empresas via sanções. Geise.